Agora, eu vou te falar em relação ao Flamengo. Flamengo, parabenizar os seus diretores, né? Como é o nome dele? Marco Braz? Marcos Braz também. Está fazendo um trabalho espetacular, todo mundo critica ele. E eu falo sempre, o Marco faz um ótimo trabalho, ele tem uma ascendência muito boa com os jogadores. E isso é muito bom. Isso é muito bem. O que eu vejo no Flamengo são hierarquias de jogadores importantíssimos. Teve o Diego, né, o Felipe Luiz. Não é que manda no time, mas as pessoas escutam, porque são jogadores experientes e do bem. Isso é fundamental quando você vai fazer um time de futebol, os mais velhos que tenham essa capacidade. Primeiro, de campeão. O Flamengo precisa de jogadores com mentalidade de campeão. Senão, não adianta. Se não tem essa mentalidade, não adianta vir. Né? O próprio Sampaoli mesmo, a gente vai falar, o Sampaoli, ele não sai, o preparador físico sai. Sabe por quê? Em qual outro momento poderia até sair, porque ele vê a grande chance de ganhar títulos ao Flamengo. Mas muita gente não gostou dessa decisão. Inclusive o Pedro, o Thiago Asmar, o pilhado, hoje à tarde, ele e teve mais um blogueiro que falou que o Pedro, informação deles, né? A gente está tentando apurar lá com a Band, mas não é oficial do Pedro. É um furo de reportagem deles. Que o Pedro não volta pro Flamengo se o São Paulo for treinador. A gente vai esperar, vai ser uma queda de braço? GV, de coração. Houve um erro. Pedro, porque não quis aquecer, é um erro de Pedro. Pedro é um garoto espetacular. Um baita centroavante. Conheço o Pedro. Tive uma vez ou dois. Também. Menino bom, de coração bom. Entendeu? Então ele errou. Ele sabe que ele errou assim quando ele não quer. Ele estava chateado, mas para mim, ele não vem ficar chateado nesse jogo. O jogo do Grêmio disse que ele teve uma declaração, porque ele perdeu um gol, ele não gostou. Mas enfim, a gente não sabe, não está lá dentro, eu não quero julgar ninguém. Mas esse Pedro estourou, não foi pro jogo de ontem, não. Aí isso aí já vem de um bom tempo, a insatisfação, a maneira que é tratado. Então, eu acho que ele estourou nesse dia, não quis, aí houve o problema com o preparador físico, que saiu. Mas eu acho o seguinte, o Flamengo tem que rever muito, Porque se o Pedro não quiser ficar, o Flamengo já disse que o Sampaoli fica. Como é que faz? Eu conversei hoje com algumas pessoas e vi muita coisa na internet para que a gente tenha um compromisso com a notícia, claro, né? A gente não é jornalista, eu até tenho DRT, mas a gente não se considera. Nós somos comunicadores, você é comentarista, apresentador, mas a gente tem um compromisso com você de casa. Que existe brecha jurídica para o Pedro conseguir sair do Flamengo, rescindindo o contrato e recebendo a multa. Claro. Que ele teria direito no caso de rescisão por descumprimento, enfim. É uma questão mais complexa, muito. Mas assim, eu conversei com um amigo meu advogado, xerife também, então acho que até por isso tem o Flamengo precedente, não se posicionou, porque dependendo do texto que o Flamengo colocar, pode ir embasado. Enfim, tem todo... Porque é estranho, né? O Flamengo demite o cara, mantém o filho dele, que também eu acho que pode ser uma situação meio constrangedora. Imagina esse cara mandando o Pedro aquecer amanhã, no outro jogo. Complicado, é difícil. E outra coisa, e esse preparador físico, ele já vem trabalhando com o Sampaoli, ele já teve um problema, né, na França, ele bateu no jogador, houve uma briga, né, e ele estava com o Sampaoli. O Sampaoli sabe do temperamento do seu preparador físico. Ele para mim, é o seguinte, ele errou, não pode fazer, mas ele foi tomar as dores do treinador. E por que do treinador? Porque já tem problema com o Pedro. Vá por mim. Ninguém é bobo, tu jogou futebol, Na declaração do Pedro, ele fala que que ele vem sofrendo abuso psicológico. Entendeu? O que seria um abuso psicológico? Não sei, hoje em dia tudo... o cara joga uma frase e tem várias interpretações. Tô te falando, tu fala uma coisa, pra você é isso, pra outra é outra coisa. Acho que teve esse lance do Grêmio também, que o São Paulo falou, você podia ter resolvido a parada, e hoje teve uma outra que o São Paulo falou pra ele, você é muito religioso, você tem que brigar mais... Que não cabe também, mas... Não cabe. Você não pode entrar na religião de ninguém. Pelo amor de Deus. Não, até porque dentro da religião dele, ele fez muitos gols e é campeoníssimo com o Flamengo. Então não cabe isso. Tudo bem, respeita a religião dele. Chama ele, cobra, irmão, tá aqui. É como eu falei, e o Pedro tem que cobrar. Não da maneira como foi. É isso que eu digo. Ele errou também, o Pedro. Ele estourou, meu irmão. Isso aconteceu comigo já, com você, com outro, quando a gente tá de cabeça quente. Mas aconteceu. Agora, da maneira que foi muito pesada. Eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo tá com o Pedro. A maioria tá com o Pedro. E tenho certeza que o torcedor do Flamengo tá dizendo, eu tô com ele, mas ele errou. Pode ter certeza disso. Eu acho que se ele fizesse... De novo, gente, a gente não tem informação nenhuma que o Pedro vai fazer isso. Ele não compareceu ao treino e ninguém tem informação. Por quê?
Mas se ele fizer uma manobra dessa pra sair do Flamengo, Não, então, não principalmente porque tem uma proposta de 7 milhões na mesa do JJ e do Al Hilal, você não vai ficar meio chateado. Se amarrou no corte, né? Então me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100k. Se inscreve no canal, me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí, dá like e ativa a notificação.